Olá, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional. Começamos mais um dia na presença de Jesus, que é o lugar mais seguro, que é o lugar onde queremos estar, que é dele que queremos ouvir a voz, que é ele que nos guia, nos ama. Ele provê para nós tudo aquilo que nós precisamos. Que grande amor é esse, que entregou sua vida lá na cruz por mim, por você. E hoje Ele está do nosso ladinho e Ele quer realmente atender o desejo do nosso coração. Ele só pede que nós permanecemos fiéis, que nós acreditamos nos planos que Ele tem para a nossa vida, assim como Ele prometeu. Na palavra do Senhor em Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É isso que Jesus quer que eu e você acreditemos e que nos posicionemos de maneira a nos mover com o plano de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus naquele tempo para levantar a nação de Israel, surgiu um plano incrível e envolveu pessoas, envolveu nações chamadas de hebreus, envolveu os egípcios e os cananeus. E muitos indivíduos que creram na palavra do Senhor e permaneceram fiéis, como nós podemos ver Abraão, nós podemos ver José, nós podemos ver Moisés e Arão, nós podemos ver Josué, Caleb, nós podemos ver até Raabe, a prostituta, que por um impulso do Senhor, por uma mão conduzida pelo Senhor, agiu de maneira que tudo ocorresse da forma como Deus planejou. E nós podemos ver que é perceptível ali que essas pessoas, cada uma, responderam de uma forma diferente ao plano de Deus. Apesar que todos eles tinham uma promessa real de trazê-los para uma terra que emana leite e mel. A mesma promessa está sobre nós, de habitarmos a terra prometida. E eu quero ver com vocês algumas dessas pessoas e suas respostas ao chamado de Deus. E aí nós podemos descobrir dentro dos nossos próprios corações se estamos realmente seguindo o plano de Deus ou não. Se nós estamos nos deixando conduzir pelos propósitos de Deus ou se nós realmente estamos dando uma mãozinha, estamos antecipando, estamos querendo realizar as coisas do jeito como nós queremos. Algumas pessoas dessas que eu citei se moveram à frente do plano de Deus. Não esperaram o tempo, como diz a palavra, que Deus tem um tempo exato, determinado para cada coisa. E nós podemos ver em Êxodo, no capítulo 2, que Moisés teve um ato presunçoso ao matar o egípcio. Deus não tinha mandado fazer isso. Moisés olhou primeiro para um lado, depois olhou para o outro, como se estivesse se escondendo de alguém. A sua consciência já revelou que ele não tinha autoridade legal para fazer aquilo que estava fazendo. Ele estava ciente do seu chamado para redimir os israelitas do povo egípcio. Mas nós vemos que naquele momento, impetuosamente, ele fez um movimento errado, numa hora errada. Ele tomou uma atitude precipitada. Moisés, naquele momento, quis se tornar um redentor autoproclamado. Ele quis fazer justiça com as suas próprias mãos, sem esperar o tempo de Deus. Como Moisés, algumas pessoas tomam o assunto com as suas próprias mãos, querem dirigir suas vidas, apressam o plano e criam uma grande confusão. Nós fazemos os planos, mas todos temos que colocar diante do Senhor em oração,
no nosso ministério, na nossa vida, na nossa empresa, no nosso emprego, na escola, para receber o sim do próprio Deus. Mas essa atitude custou a Moisés outros 40 anos de treinamento em uma terra estrangeira. Deus teve que lhe ensinar que o plano pertence a Deus e que nós somos apenas instrumentos para realizar o plano de Deus. Assim, Ele nos usará quando Ele quiser, quando estivermos prontos e não quando nós queremos. Alguns se precipitam na igreja, alguns chegam a dizer: não vais me dar cargo, não vais me fazer isto ou aquilo. Deus está no comando e Ele dá quando a pessoa está capacitada, preparada e pronta. Algumas pessoas, portanto, têm paciência, têm confiança no Senhor e seguem o plano de Deus. Então nós podemos ver lá em Êxodo, no capítulo 3, que Deus renovou esse chamado 40 anos depois, e Moisés deu muitas desculpas a Deus que indicam falta de fé. Desta vez ele estava seguindo o plano de Deus. Lá no passado ele havia matado aquele egípcio por impulso, não pela fé em Deus. As consequências foram perda de carisma, entusiasmo, fé. Teve que se refugiar numa terra distante. E quando o fracasso ataca, meus queridos, muitas vezes nós perdemos a fé. Quando a luta sobrevém, quando uma aflição chega à nossa casa, muitas vezes nós deixamos tudo para trás, incluindo o chamado, incluindo as promessas de Deus, os planos de Deus, e muitas vezes queremos retornar, queremos retroceder para aquele nosso mundinho pequeno, onde nós nos sentíamos seguros. Muitas vezes Deus tem planos grandiosos com a nossa vida e nós não queremos enfrentar desafios. Muitas vezes somos covardes e queremos ficar na nossa zona de conforto. Inclusive algumas pessoas nós já ouvimos que ficam com raiva de Deus e o culpam por não estar seguindo o plano. Na realidade, quem é responsável por mudar o plano original de Deus para o plano B? Pense um pouco. Quando somos precipitados, quando não esperamos o tempo de Deus, quem está alterando o plano de Deus? Algumas pessoas também saem completamente dos planos de Deus. Isso nós podemos ler em Números 14, em Deuteronômio, no capítulo 1, que os filhos de Israel muitas e muitas vezes saíram do plano de Deus porque sempre foi uma nação rebelde, desobediente às ordens do próprio Deus. E veja, meus queridos, pessoas rebeldes são impacientes com Deus na melhor das hipóteses. Veja, há um Deus que guia a nossa vida. E nós podemos ver na Bíblia Sagrada, folheando essas maravilhosas páginas, que tem pessoas, sim, que seguem o plano de Deus sem duvidar. E nós podemos ler isso em Josué, no capítulo 2, no capítulo 6, e ali nós encontramos Raabe, uma prostituta que nem mesmo pertencia à nação escolhida de Deus. Mas ela manteve o plano. Ela foi sensível. Ela e todos em sua família foram poupados, enquanto outros que viviam em rebelião contra Deus foram mortos. Escute bem, pessoas como Raabe sempre serão vitoriosas em tudo, porque elas seguem as instruções de Deus ao pé da letra. Não duvidam, não questionam, e assim é com a nossa vida. Se eu e você seguirmos o plano de Deus, esperar pacientemente que Deus nos revele o tempo perfeito para cada coisa e que nós obedecemos a Ele, a sua palavra, os seus mandamentos,
entregando nossa vontade a Ele, entregando nossos desejos a Ele, submetendo-nos à autoridade dEle e tendo fé, nós seremos mais que vitoriosos em todas as nossas ações, em todas as nossas tarefas, ministério, no lar. Alegremente Deus, esse nosso amado Deus é capaz de tirar o bem, inclusive das coisas que eu e você estragamos. O próprio impulso que levou Moisés a vingar a transgressão sem o devido processo legal foi desenvolvido para fazer a obra de Deus. Mesmo nos erros, Deus tem um propósito. Nossos erros podem sim interromper temporariamente o plano, mas não podem frustrá-los jamais. Quando nós andamos por um atalho, Deus precisa trabalhar em nós para nos trazer de volta ao caminho, assim como Ele fez com Moisés. Deus tira o bem, inclusive dos erros que eu e você cometemos, mas Ele precisa nos enviar para um tempo de disciplina, de capacitação, de reconhecer que o único que governa é Ele. E nesse período que Deus trabalha em nós, nós temos tempo para refletir sobre os nossos erros, aprender a fazer o que é certo, aprender a depender de Deus e desenvolver paciência e autocontrole. Para Moisés, esse tempo de aprendizado, reflexão, de capacitação durou 40 anos. E quando eu e você estamos ociosos, não temos o que fazer, é tão fácil nós nos sentirmos desanimados, nós nos distrairmos com outras coisas e perdermos o entusiasmo, perdermos a fé. E é por isso que muitas pessoas, inclusive, abandonam os seus ministérios. Meus amados, é muito perigoso sair do plano de Deus. Isso é uma rebelião deliberada contra a autoridade de Deus. E é seguro assumir que Deus vai julgar sim o rebelde. E que Ele talvez não verá o cumprimento das promessas e os planos que Deus tinha com a vida dele. A menos que ele se sujeite ao trabalhar de Deus e se arrependa dos seus erros. Como é que nós podemos nos mover fora dos planos de Deus? Eu não consigo imaginar. Se é Ele que criou todas as coisas, se é Ele que pôs os sonhos no nosso coração, se é Ele que tem toda a autoridade, governo e poder, como é que podemos nos imaginar fora da direção de Deus? Pelo menos nós não podemos propositalmente rejeitar um chamado para servir a Deus e desobedecer essa liderança espiritual. Queridos, sabemos que o véu foi rasgado quando Jesus venceu lá na cruz. Podemos agora conhecer o Senhor, experimentar mais coisas em Deus. Não é privilégio de alguns ministros experimentar o ministério do Espírito Santo fluir em seus corações, em suas atividades. Nós estamos sendo transformados para andar no sobrenatural de Deus. O nosso crescimento vem com a nossa entrega, vem com o nosso momento de cada dia, de nos buscarmos ao Senhor, com a nossa rendição, com a nossa comunhão, com a nossa intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo. Há tantas pessoas nesse mundo buscando mudanças exteriores, fazendo 1001 procedimento estético para mudar o seu exterior, mas lá dentro continua igual. Mas nós queremos mudanças por dentro, queremos a mão de Deus trabalhando em nosso interior, porque começa de dentro para fora a mudança. A transformação mais necessária que eu e você precisamos ter é no nosso espírito.
Sabemos que o bom perfume de Cristo, ele é exalado através de nós pela nossa excelência em servir ao Senhor. Aleluia! Quando nós olhamos lá o dia de Pentecostes, nós vemos o Espírito Santo pousando como línguas de fogo sobre aquele povo. E nós precisamos estar receptivos para essa influência do Espírito sobre as nossas vidas também. Nós sabemos que quando o Espírito do Senhor vem sobre o homem, ele traz mudança. Ele traz o extraordinário. E hoje Deus está visitando umas pessoas que estão ali, que estão pensando, que estão perguntando: Deus, onde tu estás? E neste momento ele vem com a resposta, ele vem com a influência sobre você para trazer algo novo, para trazer o sobrenatural, para te renovar em línguas, para te renovar no espírito e te fazer andar com perseverança nos caminhos do Senhor. Aleluia, aleluia. Paulo, esse homem de Deus, ele foi afetado pela obediência de um homem que se rendeu ao Espírito de Deus. Aqueles que estão se envolvendo com o Espírito, dia após dia, mais e mais, querendo as coisas do Espírito, eles estão entrando numa outra atmosfera, estão entrando numa profundidade muito maior com Deus, e terá dias em que o Espírito Santo do Senhor virá tão pesado sobre você, que a sua mente será totalmente envolvida pela mente do Espírito, e você poderá ouvir a voz de Deus. Aleluia, aleluia. A nossa rendição ao Espírito deve ser voluntária, não em caixote. Não limite o Espírito Santo, não o coloque do lado, deixe ele agir livremente em tua vida. Eu creio que sobre nós virá uma ousadia incomum para nos movermos no Espírito. Nada contra uma programação, mas nesses últimos dias a inspiração que vem dos céus será muito mais ativa. Seremos movidos pelo Espírito Santo e nós afetaremos os destinos das pessoas, os destinos da comunidade, os destinos das cidades, os destinos das nações. Aleluia! Nos últimos dias da história da igreja acontecerá um grande derramar do Espírito, e quem estiver sensível se moverá de glória em glória. Mas a palavra do Senhor nos diz no Provérbios, capítulo 1, o que despreza o conhecimento da palavra de Deus é tido como louco. E nós, nesse tempo, não seremos tidos como louco, porque nós queremos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos dar sinais a Deus que estamos receptivos ao Espírito, que estamos receptivos à sua vontade. E o primeiro sinal deve ser uma busca intensa pela sua palavra, devocional, oração. Queridos, Romanos 12:12 fala que a transformação da mente é uma intensa atividade do Espírito Santo em nossas mentes, e ela será renovada através da sua palavra. Quando Deus fala, nós deveremos ter uma atitude de reverência. Mesmo que Ele está nos exortando, devemos aprender com a repreensão dada, pois haverá consequências duras para aquele que despreza o conhecimento, a palavra, a autoridade de Deus. Mesmo quando formos repreendidos, receba como perfume em sua cabeça, pois depois disso virá paz e tranquilidade sobre você. Aleluia. Tem muita gente que nasceu de novo, mas ainda perece, porque não amou a verdade, a palavra, a voz de Deus.
Não basta conhecer a verdade, é preciso amar a verdade, viver a verdade todos os dias. Não ouça apenas a palavra de Deus com seu intelecto, mas receba-a com seu espírito e grave-a em seu coração. Jesus lá na cruz transformou o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu de ouro, numa vida inteira debaixo da sua graça. Porque eu estou me rendendo ao Espírito enviado dos céus, a unção mudará muitas coisas na minha vida, aleluia, mudará muitas coisas na sua vida. Este ano é o ano do favor de Deus em sua vida, por isso tenha certeza que o favor de Deus nos alcançará. Deus usará até o ímpio para nos abençoar, porque todos perceberão a unção do Espírito que está sobre nós. Mas busque, se prepare, se capacite, se santifique. Para aqueles que não têm comprometimento com a palavra e não se submete ao Espírito, nada da parte de Deus irá acontecer. Por isso, nesse dia eu digo, vamos nos submeter à vontade de Deus, colocar nossos sonhos, nossos planos no centro da vontade de Deus e veremos o favor de Deus nos alcançar no ano de 2024 de uma maneira surpreendente, extraordinária.